Vocês, tudo tranquilo, tudo bom danado. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas, o que é que vocês estão falando por aqui. Por aqui tudo tranquilo. Cumprimentar vocês novamente. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou só desativar aqui a Wi-Fi no celular para ficar usando aqui só no notebook e garantir que a gente não vai ter problema com conexão, tá bom? Vamos lá, pessoal. O que eu preparei para hoje? O que a gente vai discutir hoje? O que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai continuar no sistema constitucional de crise. A gente já teve uma aulazinha sobre intervenção federal. Hoje a gente vai falar sobre estado de defesa e estado de sítio e também um pouquinho sobre intervenção, tá bom? Então a gente vai continuar dando sequência nesse conteúdo, vai continuar seguindo nesse conteúdo. Temos mais ainda a nossa aula remota da sexta sobre esse assunto. E vou já explicar para vocês também por que a gente trabalha nessa sequência, por que a gente trabalha dessa forma, e por que a gente vê juntos assuntos que no livro e na Constituição estão separados, tá bom? Deixa eu só ir recepcionando vocês aqui, recepcionando o pessoal também no Meet, que está todo mundo aceito, tudo certo, tudo bom danado. Ver se chegou alguma mensagem por aqui. Não, tudo certo também. Pronto. Bom, então vamos lá. Lembrando, pessoal, que por que se chama sistema constitucional de crises? Né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas um Estado, né, e uma sociedade organizada pode passar por momentos de crises, momentos de comoção, por momentos, enfim, problemáticos que ameaçam a própria existência dessa sociedade, tá bom? Que ameaçam a própria existência desse Estado. E aí, por conta disso, a Constituição ela prevê mecanismos, ela prevê medidas para contornar essas crises, tá bom? Para resolver essas crises. E a intervenção federal, o Estado de Defesa, nada mais são do que isso, né? São medidas que nós temos para resolver crises. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Primeira aula foi do professor André Jorge, não é, de Direito Penal. Tinham quantos alunos presentes? Só por curiosidade. Me informem aí, me digam aí quantos alunos estavam presentes no horário AB. Mais ou menos, não precisa ser o nome exato, não. Não precisa ser o número exato, não, tá bom? Vocês que estão aí me vendo, me ouvindo, por gentileza, me digam aí quantos alunos nós tínhamos no horário AB. E aí, meu povo, 32, 35. Pessoal, assim, eu vou jogar bem limpo com vocês, tá bom? Tudo bem, é possível que exista um número maior de alunos matriculados em direito penal do que em direito constitucional, sei lá. Algumas pessoas, enfim, não podem não estar pagando a minha disciplina. Mas, porém, no entanto, todavia, contudo, então assim, é perfeitamente natural que tenha mais gente na aula de André do que na minha, tá certo? Isso é perfeitamente compreensível. Mas uma coisa que está chamando a minha atenção, né, uma coisa que está me deixando, inclusive, muito preocupado, é o fato de que, deixa eu só localizar aqui, 327, é o fato de que, na nossa turma no Unileão Digital, nós temos 40 pessoas inscritas, 40 pessoas matriculadas. E, curiosamente, estranhamente, durante o horário das minhas aulas síncronas, não está aparecendo nem metade dessas pessoas. Então, assim, não é que eu queira, você precisa estar presente, você precisa assistir, mas assim, é possível que essas pessoas estejam assistindo a minha aula depois, estejam assistindo em outro momento, e aí não tem problema nenhum, né? O importante é o conhecimento.
Mas me preocupa, pessoal, a possibilidade de que não estejam assistindo, que não estejam acompanhando a aula. Porque se isso acontecer, o resultado na prova vai ser um pouco, tende a não ser positivo, tá bom? São mais de 10 anos que eu tenho de docência e o que eu observo é os alunos que não frequentam a aula direitinho, eles tendem a não se sair tão bem na prova. E mais do que isso, né? A partir da próxima semana, eu vou começar a fazer a chamada rigorosamente, tá bom? A gente já teve o período de ajuste de matrícula, todo mundo já se matriculou, já incluiu disciplina, já fez o ajuste necessário. Então, a partir da próxima semana, eu vou começar a fazer a chamada religiosamente. Então, por favor, avisem aos colegas, tá bom? Que, enfim, a gente vai começar a ter esse controle mais rigoroso em relação às frequências. Isso é uma determinação da instituição, tá certo? Que nós, professores, devemos fazer esse acompanhamento, esse monitoramento. E para também ninguém ter nenhuma surpresa, sei lá, desagradável. A pessoa de repente assistiu a primeira aula, a segunda, Pablo não vai fazer chamada, eu não vou mais assistir. E aí, enfim, eu começo a fazer frequência e depois a pessoa está com um número alto de faltas aí, alguma coisa assim. E, então, por favor, avisem aos colegas que nós estamos tendo aula, tá certo? Eu chego aqui rigorosamente no horário, fico até às 10, às vezes até vou até um pouquinho depois, se a conversa estiver boa. E uh, naturalmente, eu espero, né, que o pessoal assista, participe, tire as dúvidas, porque eu quero que vocês construam conhecimento. Eu estou aqui para ajudar vocês nos objetivos de vocês. Se o seu objetivo é fazer um concurso público, você vai precisar desse conteúdo. Se o seu objetivo é advogar, você vai precisar desse conteúdo. Se você não entende como o Estado brasileiro funciona, vai ficar complicado fazer o uso desse direito nos processos, tá bom? Então, assim, não estou brigando com vocês, não, tá? Eu já ia avisar de qualquer forma que a partir da próxima semana nós vamos ter chamada rigorosamente todas as aulas, mas, assim, o número de pessoas está me preocupando um pouquinho também. O pessoal está perguntando sobre o link do Meet. Poucas pessoas sabem que a aula já começou. Já começou, pessoal. Eu avisei no grupo da sala, tá aqui a mensagem no grupo do WhatsApp. Tá bom? 327. Tá aqui. Tenho certeza que eu mandei. Vou reenviar a mensagem, tá bom? Vou mandar novamente para, enfim, garantir que não vai ter erro nenhum. E principalmente, pessoal, os links são divulgados no Unileão Digital. Como sabem, os links são divulgados previamente também no Unileão Digital. Então, assim, e o que eu estou falando, pessoal, não é um efeito de hoje, é da semana passada também. Semana passada eu fiz a chamada e eu descobri essa diferença no número de pessoas quando eu fui lançar. Eu fui lançar, eu falei, oxi, cadê todo mundo? Né? Então, assim, isso gera uma pequena preocupação. Conforme avisei, o link do Meet será sempre o mesmo, mestra.me/Paulo Feitosa. E os demais são postados com... Eita. Agora, digitar na pressa aqui, falando com vocês e digitando também é complicado, porque a pessoa não consegue digitar corretamente. São postados, tá sobrando um D aqui, com antecedência. Sejam bem-vindos. Bom, enfim, como eu estava dizendo, pessoal, essa preocupação ela surgiu, na verdade, quando eu estava lançando as
chamadas, quando eu estava lançando a frequência que eu fiz na aula passada, né? Comecei a fazer o lançamento, e aí eu vi isso, eu vi que, enfim, ah, o comparecimento estava muito pequeno, né? Então, isso me preocupou bastante, isso me deixou bastante preocupado. E a minha preocupação é essa, veja, eu tenho que estar aqui de qualquer forma, eu vou falar de qualquer forma, a aula vai ficar no YouTube de qualquer forma. Então, assim, por mim, né, por Pablo, não faz tanta diferença, né? Quantas pessoas estão assistindo, mas a minha preocupação é com vocês, sabe? Eu quero que vocês de fato construam conhecimento ao longo do semestre. Eu sei que vocês, se vocês são alunos da Unileão, e eu tenho mais de 10 anos de docência, e na Unileão eu estou há mais de 5 anos, então assim, eu sei do potencial do nosso aluno. O nosso aluno é um aluno que chega no nono período, ele já está passando na UAB e sem precisar de cursinho. Então, enquanto em outros lugares o aluno termina a faculdade, vai fazer um cursinho para só então conseguir passar na UAB, o nosso aluno aqui ele já passa no nono, sem precisar de cursinho. Então é justamente porque eu sei desse potencial de vocês, é que eu me preocupo com vocês e eu quero o melhor para vocês. Então, assim, não é, Pablo está brigando com a gente. Não estou brigando com ninguém. Eu apenas sei do potencial de vocês, sei do potencial do aluno da Unileão e eu quero o melhor para vocês, tá bom? Então é por isso que eu falo isso. E como eu disse, assim, a minha percepção, ela veio da chamada que eu fiz na semana passada. Então, foi aí que eu percebi que, enfim, o comparecimento dos alunos estava pequeno. Bruna, todo mundo que solicitou no Meet foi aceito. Se você solicitou e não foi aceita, por gentileza, cancela a solicitação e reenvia, tá bom? Mas eu cheguei às 8 horas, eu estava aceitando o pessoal. Então, é isso. Vamos lá, pessoal. Como eu estava dizendo para vocês, o tema da nossa aula de hoje é o sistema constitucional de crises, tá bom? Uma sociedade organizada, um Estado, pode passar por momentos turbulentos, momentos de crise, tá bom? E nesses momentos, a solução, a Constituição dá alguns remédios, tá certo? Fornece alguns mecanismos para resolver esses problemas. A gente junta esses mecanismos, que são a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio, e a gente chama esses danados de sistema constitucional de crises, tá bom? Quando vocês estiverem estudando na Constituição, quando vocês estiverem analisando, sei lá, no livro de direito constitucional, vocês vão ver esses assuntos bem distantes, vocês vão ver esses assuntos assim, bem longes um dos outros, tá certo? Então, quando você estiver olhando na Constituição, você vai ver que a intervenção começa no artigo 34, aí tem intervenção federal, intervenção dos estados nos municípios, aí vai até o 36. E, então, o artigo 34 a 36. E o estado de defesa vai começar lá no 136. Então, são 100 artigos de distância, tá bom? De um para o outro. E quando você olhar no livro, vão estar em capítulos diferentes. Por que é que aqui a gente estuda junto? Por que é que aqui a gente vê tudo junto? Porque é a forma mais prática, tá bom? É a melhor forma de trabalhar esse conteúdo. Vocês vão ver, tá bom? Vou já mostrar para vocês que são situações que elas são parecidas. As situações que autorizam são parecidas. Por conta disso, se a gente estudasse, por exemplo, intervenção federal agora, Estado de Defesa e Estado de Sítio só daqui a um mês, com certeza isso ia gerar confusão, tá bom? Então tem muita semelhança. Todas as medidas são para a preservação da ordem pública, da paz social e das instituições. As três situações precisa de autorização do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. As três têm controle do Congresso Nacional. Intervenção em Estado de Defesa, o controle é posterior à decretação. Estado de sítio é anterior, precisa de autorização para decretar. Então, assim, por conta disso tudo, se a gente vê separadamente, a gente tem uma tendência maior a confundir, tá bom? Então, como eu estava dizendo a vocês, pessoal, nós temos o chamado sistema constitucional de crises, tá certo? E aqui eu estou colocando para vocês as medidas que nós temos. Essa tabela, se não tiver muito claro para vocês, se tiver pequenininha, tá certo? Eu coloquei ela do maior tamanho que eu consegui, mas se ela tiver muito pequena, não se preocupe, eu vou fazer a leitura para você, tá bom? Você tem aí do lado, né, o nome da medida, a fundamentação e as hipóteses de decretação. E aí ali em cima você tem intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de sítio.
Vamos começar pela intervenção federal, tá bom? A intervenção federal, a fundamentação dela está no artigo 34 da Constituição Federal. Quais são as hipóteses de decretação? Quais são as situações que autorizam a decretação de uma intervenção federal? Primeiro, defesa da ordem pública. Perdão. Defender a ordem pública, né? Defesa, desculpe, minha garganta está um pouquinho seca. Defesa da ordem pública. Segunda situação, segunda hipótese, defesa da integridade nacional, tá bom? Terceira hipótese, repelir invasões estrangeiras ou de um ente federativo em outro. Quarta, reorganizar as finanças públicas. Quinta, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Quinta, prover a execução de lei federal ou ordem ou decisão judicial. E sexta, assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis. Pablo, já vi isso na aula síncrona, eu sei, mas é necessário que a gente fale novamente para a gente fazer a amarração aqui, tá bom? Então, olha só. Intervenção federal, primeira possibilidade, primeira hipótese, defesa da ordem pública. Se você observar bem, todas as outras hipóteses estão relacionadas direto ou indiretamente à ordem pública. Então, defender a integridade nacional, está tendo um movimento separatista, uma coisa assim, precisa manter a integridade nacional. Opa, isso é algo que compromete a ordem pública também. Repelir invasões, estrangeiro ou de um ente da federação em outro. Isso envolve a ordem pública também. Reorganizar as finanças públicas. Ora, isso tem tudo a ver com a ordem pública, tá bom? Se o governo estadual não está pagando salário, sei lá, dos profissionais da saúde, dos policiais, dos professores, etc., a sociedade tende a entrar em caos, tende a ficar uma bagunça também, tá certo? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Se o executivo e o legislativo, por exemplo, estão brigando, isso compromete a ordem pública e isso é sinal de deterioração das instituições, tá bom? Por fim, prover a execução de lei federal, assegurar a observância dos princípios sensíveis também. Estado de defesa, artigo 136 da Constituição. Vamos lá. Quais são as situações que autorizam? Primeira, restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social. Olha ela aparecendo aí de novo. Ordem pública. Ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Então, as instituições, elas estão em crise, não estão funcionando, e essa instabilidade está ameaçando, né, está comprometendo a ordem pública. Segunda possibilidade, restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, olha aí a ordem pública aparecendo de novo, atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então aqui é um tsunami, um terremoto, um maremoto, a pedra da batateira rolou, tá certo? Então é algo nesse sentido, tá bom? E por fim, estado de sítio, artigo 137 da Constituição. Primeira hipótese, sanar comoção grave de repercussão nacional. O que seria essa comoção grave de repercussão nacional? Seria uma situação como uma guerra civil, é uma crise, por exemplo, a pandemia, é uma crise que está afetando todo o Brasil, tá bom? Segunda, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. E terceira, declarar estado de guerra ou responder à agressão armada estrangeira. Aí, embora não apareça a expressão ordem pública, mas nessas três hipóteses aqui, a ordem pública está ameaçada. Se você tem uma comoção grave de repercussão nacional, a ordem pública está ameaçada. Tá bom? Se você tem fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, o estado de defesa, ele era para restaurar a ordem pública. Se ele não funcionou e precisou de um estado de sítio, é porque a ordem pública está ainda mais ameaçada. A crise está maior ainda. E, por fim, declarar estado de guerra ou responder à agressão armada estrangeira. Se a gente está em guerra, meu povo, a ordem pública foi para o espaço, tá bom? Então, em todas essas medidas, de alguma forma, elas vão estar relacionadas à manutenção da ordem pública ou à restauração da ordem pública, tá certo? Só seguindo aqui o raciocínio, só dando sequência, vamos lá, o que é que eu falei até agora, né? Nós temos crises em potencial, crises que podem acontecer, uma crise sanitária como o coronavírus, uma guerra civil, um movimento separatista que quer, sei lá, separar o norte do Brasil, algo assim, tá certo? E do outro lado nós temos a ordem pública, a paz social e o funcionamento das instituições, ou seja, do outro lado nós temos a normalidade, tá bom? Nesse momento aqui, a gente vai entrar no que eu chamo de momento doutrinário da aula.
tá certo? A gente vai dar uma passeada aqui pelas doutrinas. E aí, quando eu falo isso em sala, né, geralmente vem aquela reação. Tem uma pessoa que diz, ih, odeio ler, né? Não gosto de ler. E eu sempre brinco, não, você não pode dizer isso. Não existe ninguém que não goste de ler. Ler é parte da vida da gente, né? Se não fosse, a gente aprendia a ler lá, sei lá, na alfabetização, no ensino infantil, e depois esquecia, depois não sabia mais. Então, a leitura é uma parte importantíssima, fundamental da vida da gente. E a gente lê o tempo todo, né? O tempo todo a gente está lendo mensagem no celular, né? Mensagem no Zap. O tempo todo a gente está lendo, sei lá, placa de trânsito, filme legendado, essa coisa toda. Então, é uma parte fundamental, uma parte importantíssima da vida da gente. Tá certo? Todo mundo está lendo o tempo todo. Tá bom. O que você pode não ter é o hábito de estudar. E aí agora eu vou te dar um conselho para a vida, tá bom? Você vai fazer o seguinte, se por acaso você é uma pessoa que acha que não gosta de ler, ou seja, que não tem o hábito de estudar, vou te ensinar o segredo agora para você ser bem-sucedido na sua vida, tá bom? Vamos lá. 10 páginas por dia, tá bom? Você vai ler, você vai estudar 10 páginas por dia. O que é que eu quero dizer com isso? Cria um hábito para você, tá bom? Todo dia você vai ler 10 páginas. No dia que você estiver mais descansado, tiver com mais energia, tá com a cabeça boa, você vai estudar 10 páginas, tá certo? Estudou 10 páginas. No dia que você estiver mais cansado, foi um dia cheio, você está preocupado, está sem cabeça para nada, aí você vai ler 10 páginas de uma coisa mais leve. Sei lá, o que é que está na moda aí que vocês estão lendo, hein? Já teve Harry Potter, já teve, sei lá, Senhor dos Anéis, já teve aquele negócio lá dos 50 tons. Enfim, você pega um romance, você pega uma leitura leve, nem que seja antes de você dormir, tá bom? Eita, não li minhas 10 páginas hoje, antes de dormir você lê. 10 é o mínimo. Se você tiver no gás, você pode estudar 100 páginas de constitucional, 200, quantas você quiser. Mas se você construir esse hábito de ler 10 páginas por dia, eu garanto para você, ninguém vai te parar, tá bom? Por quê? Estudar, pessoal, estudar é como atividade física. É como praticar musculação, é como praticar artes marciais. O começo é extremamente sofrido. Você vai para a academia a primeira semana, parece que deram uma surra na tua roupa com você dentro. Tá bom? O corpo todo dói. Se você for praticar uma arte marcial, pode ser qualquer uma. Muay Thai, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu. No começo, você só vai servir para saco de pancada. Você só vai servir para limpar um tatame com você. Mas depois que você pega o jeito da coisa, depois que você pega o gosto, no dia que você não vai, aí você sente falta, o seu corpo sente falta. Né? Esse é o poder do hábito. Quando você se habitua a fazer alguma coisa, você precisa daquilo, o teu corpo pede aquilo a você. Celular, né? Eu não vivo sem meu celular. Todo mundo pensa isso. Você só está habituado a usar. Você construiu esse hábito para você. Se você construiu o hábito de estudar, e são 10 páginas por dia, meu querido, minha querida, o céu é o limite para você, tá bom? Você vai passar no concurso que você quiser, você vai ser o melhor profissional da área. Por quê? Porque quando o teu corpo, quando você estiver sentindo falta de estudar, aí ninguém te para. Aí não tem mais limite para você, o céu é o limite, tá bom? Mas retomando aqui o raciocínio, voltando aqui para o momento doutrinário da nossa aula. Pessoal, a expressão ordem pública, ela é de origem europeia. Né? O Nelson Saldanha, grande filósofo pernambucano, um dos intelectuais mais brilhantes da geração dele, ele diz o seguinte, né? Ele observa que o uso da expressão ordem pública, foi consolidado e popularizado a partir da França, desde a Revolução Francesa e com a sua positivação no Código Napoleônico de 1804. A França, que é a origem de tanta coisa no nosso direito e na nossa civilização. Então, o Estado ocidental moderno, ele já existia, o Estado já existia. Mas é a partir da Revolução Francesa que começam a ser cristalizados instituições importantíssimas para a gente, como a democracia, tá bom? Como o republicanismo, como a ideia de administração pública, como nós a compreendemos aqui no Brasil e na maior parte do mundo, tá bom? Princípio da legalidade, que é tão valioso, tão caro, tão precioso para a gente, vai nascer aí, tá bom? Então, a partir da Revolução Francesa e seus desdobramentos, né, nós temos o constitucionalismo, né, o impacto foi enorme, né, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Estadunidense. Então, a partir daí é que se forma o Estado como nós conhecemos hoje. Ele já existia antes, mas aí ele começa a sofrer algumas transformações
e se torna o que nós conhecemos hoje. E nessa época aí começa a ser usado também, começa a ser popularizado, se cristaliza essa ideia de ordem pública, tá bom? E o que é ordem pública? Para responder isso, eu vou trazer algumas ideias de outros ramos do direito. Poderia colocar o autor de direito constitucional aqui, mas eu quero mostrar para vocês como a ordem pública é importante em todos os ramos do direito, tá bom? Ela vai aparecer no direito civil, no direito internacional, no direito penal, vai aparecer em todos os ramos do direito. Vamos começar pelo direito internacional privado, né? O Jacob Dollinger, ele vai dizer o seguinte: o que é ordem pública? É o reflexo da filosofia sociopolítico-jurídica de toda a legislação, que representa a moral básica de uma nação e que atende às necessidades econômicas de cada Estado. A ordem pública encerra, assim, os planos político, jurídico, moral e econômico de todo o Estado constituído. Tá certo? Isso é a ordem pública. Pablo, coloca mais uma aí. Coloca, não estou estudando internacional ainda. Coloca de outra área. Coloca direito penal. Tá aí direito penal para você. César Roberto Bittencourt vai dizer que a ordem pública ela pode assumir dois significados, um objetivo e um subjetivo. Objetivamente, a ordem pública se refere à convivência harmônica e pacífica, e subjetivamente ela vai dizer respeito ao sentimento de tranquilidade pública, o que a tornaria, de certa forma, sinônimo de paz social, de confiança nas instituições, etc. Tá bom? Tá, entendemos o que é ordem pública, a sociedade organizadazinha, as coisas nos seus devidos lugares. Certo, e o que é instituição? Aqui a coisa fica chique, né? Aqui tem uma doutrina estrangeira, o Maurice Haurieux, tá certo? Não sei como é que pronuncia o nome dele, então a gente vai chamar de Maurício ou de Mauricinho, tá certo? O Mauricinho, ele foi um jurista francês aí, de séculos atrás, que ele criou a chamada escola institucionalista no direito, as teorias institucionalistas. Ele foi o principal responsável por trazer o conceito de instituição para o direito. Ele dizia que o direito era instituição, o Estado era instituição, a administração pública era instituição, tudo era instituição. E o que é uma instituição? Ele diz, uma instituição é uma ideia de obra ou de empreendimento que se realiza e permanece juridicamente em um meio social. Para a realização dessa ideia, se organiza um poder que lhe confere os órgãos necessários e, além disso, né, por outra parte, entre os membros do grupo social interessado na realização dessa ideia, se produzem manifestações de comunhão dirigidas por órgãos do poder e regulamentadas por procedimentos. O que ele está dizendo aqui? Né? E eu não trouxe em francês, trouxe em espanhol, que é o livro que eu tenho, e é mais acessível, é mais fácil a gente entender. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo aqui, ele está trazendo para a gente aqui uma ideia muito simples. A ideia que ele está trazendo aqui é uma instituição é uma prática social, tá certo? Um conjunto de práticas sociais que se cristaliza, tá certo? Que as pessoas julgam importantes e que é reconhecida pelo direito, é validada pelo direito. Então, a família é uma instituição, é uma prática social reconhecida pelo direito, está na Constituição, inclusive, como base da sociedade e do Estado. A empresa, numa sociedade capitalista, ela está na base da sociedade, tá bom? E ela tem um ramo do direito só para ela, né, o direito empresarial, que inclusive é uma maravilha de estudar, viu? Delícia, só que não. Tem muito detalhezinho, muita coisinha complicada. O que mais? Temos também o próprio Estado, é uma instituição, tá bom? Os poderes estatais podem ser considerados instituição, a administração pública pode ser considerada instituição. Então, isso seria a instituição, tá bom? A instituição seria, portanto, isso. Pablo, traz um doutrinador brasileiro, traz alguém do Brasil, trago um cara que eu tenho certeza absoluta que vocês ouviram o nome dele na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, e eu tenho certeza que ele está no plano de ensino de Introdução ao Estudo do Direito. E ele não está só no nosso. Ele está em todos os planos de ensino de Introdução ao Estudo do Direito do Brasil e alguns do exterior, que é o Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Ele vai dizer: é também possível encarar as instituições sociais, como a família, a empresa, a administração pública, como conjuntos de comportamentos disciplinados e delimitados normativamente. Ou seja, ele vai trazer aqui uma ideia que é do Maurício, do francês. Ele nem cita, porque essa ideia se tornou tão comum que todo mundo sabe, todo mundo reproduz a ideia dele, sem nem saber que é dele, tá certo? Mas a raiz, a origem está lá no francês, no nosso querido Mauricinho, tá bom? Pessoal,
Com isso, nós entendemos o que é ordem pública, entendemos o que é paz social, entendemos o que são instituições. E aí eu vou recapitular aqui para vocês, muito rapidamente, a finalidade desse negócio, tá certo? A finalidade dessas três medidas que nós temos, que são medidas de restauração da ordem social, de preservação da ordem social, tá bom? Que são a intervenção federal, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Para você entender isso aqui e nunca mais esquecer na sua vida, tá bom? Para você entender e ficar sabendo disso e nunca mais esquecer, eu vou fazer uma comparação aqui, tá bom? Que é uma comparação bem ingênua, bem bobinha, mas você vai entender e nunca mais você vai esquecer. Eu quero que você pense na seguinte situação: suponha que você estivesse com dor de cabeça. Você acordou com dor de cabeça, a dor de cabeça não está passando, tá bom? E você quer se livrar desse mal-estar. O que é que você vai fazer? Você vai no médico, não é assim? Quando você chegar no médico, ele não vai te dar logo o remédio, ele não vai, sei lá, te jogar na cama, lá na maca e te operar, não. Tá certo? O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai identificar a causa desse problema, tá certo? Ele vai identificar a origem da tua dor de cabeça e a partir daí, a partir do momento em que ele descobriu o que é que está ocasionando essa dor de cabeça, ele vai passar exame, se for necessário, é que ele vai prescrever o teu tratamento. Então, se por acaso o médico descobre que a causa da tua dor de cabeça é porque você, sei lá, tomou umas no dia anterior, e isso é ressaca. Ele vai prescrever, sei lá, um Sonrisal, um Engove, você tomar bastante líquido, alguma coisa assim. Talvez glicose, alguma coisa assim. Se por acaso, tá certo, ele descobrir, né, que essa dor de cabeça é quando você lê ou quando você está mexendo no celular e talvez o problema seja na tua visão. Então, se o problema for na tua visão, a gente vai ter que fazer um exame aqui e ver se você precisa usar óculos, ver se é miopia, astigmatismo, o que é, tá bom? Se por acaso a raiz do problema, a origem do problema for, sei lá, que Deus te livre aí, um tumor, alguma coisa assim, vai ser quimioterapia, vai ser alguma coisa assim. E tudo é dor de cabeça, né? Se por acaso ele descobrir que a raiz do problema, a origem do problema, sei lá, que além da dor de cabeça você está com uma tosse seca, né, tá com mal-estar, cansaço, dificuldade de respirar, eita, pode ser Covid, vamos fazer o exame. Se por acaso tiver em época de dengue, pode ser dengue, então já não vai passar aspirina, já vai passar outro analgésico. Moral da história: dependendo da causa da doença, o tratamento muda. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. Existem diversos fatos, diversas situações, diversas crises que afetam a ordem pública e a paz social, e é por isso, porque existem várias, que nós temos mais de uma medida, nós temos mais de um remédio possível. Então, por que a causa da crise, por que a causa do problema da ordem pública muda, é que nós temos mais de um remédio, tá certo? Então, só para antecipar aqui para vocês, se a causa do problema estiver na autonomia do ente federativo, então, se for o ente federativo o problema, a gente vai recorrer à intervenção. A gente vai suprimir temporariamente a autonomia desse ente. Se a causa do problema estiver na população, nas pessoas, aí a solução vai ser estado de defesa ou estado de sítio. Tá bom? Então você pega essa analogia, você entende essa analogia e fica tudo tranquilo. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão conversando no chat. Bom, aqui aceita no Meet, aceita no Meet. Pessoal, todo mundo que solicita no Meet eu aceito, tá bom? Agora, às vezes, também, quando eu entro no conteúdo, eu fico olhando o slide, eu fico olhando outra informação, e aí, às vezes, eu não vejo o pedido, mas os que aparecem aqui eu aceito. Todos foram aceitos. Vou até conferir de novo, tá bom? Aqui tá todo mundo aceito. Gente, se tiver alguma dúvida, lancem aí, tá bom? Aqui tem... Deixa eu ver. Não entendo porque o Meet cai assim. Acho ruim assim, deveria ser só no Meet. Bruna, eu concordo contigo. Por mim, o encontro seria só no Meet. É justamente porque ele tem esses problemas que eu faço a transmissão simultânea. E fazendo a transmissão simultânea, você tem a vantagem de, se você chegar atrasado, você pode assistir do começo. E assim, terminou a aula, ela já está disponível no YouTube, né? A nossa aula hoje, por exemplo, é na quarta-feira, horário CD. Aí, sei lá, termina a aula, tá todo mundo cansado, essa coisa toda. Eu vou, enfim, tomar um banho, escovar os dentes, dormir. E aí,
deixo para baixar a aula de vocês para lançar no YouTube só no outro dia. Quando eu usava só o Meet, era assim, tá? Eu gravava a aula aqui e aí tinha que baixar a aula no outro dia para lançar no YouTube. Esse tempo era um tempo de estudo que vocês perdiam, porque, sei lá, na quinta de manhã eu tenho uma aula pela manhã, aí eu ia conseguir lançar o vídeo para vocês só à tarde, e aí gerava, assim, essa quebra de rendimento. Dessa forma, a aula fica ao mesmo tempo logo na outra plataforma, né? Fica ao mesmo tempo logo no YouTube. E então, se você quiser revisar já depois da aula, você tem como. Se você quiser revisar já, sei lá, no outro dia de manhã, você tem como. Você tem esse andamento paralelo. Deixa eu olhar aqui as outras mensagens. Ana Paula, eu creio que não. Eu creio que não, porque eu sempre tive esse problema, tanto no Zoom, quanto no Meet, quanto naquela época que a gente estava no Teams. Porque para o YouTube, realmente, a transmissão é mais leve. Ah, a forma como eu consigo contornar esse problema do Meet, como o Meet funciona perfeitamente para mim, é quando eu consigo transmitir lá da universidade. Aqui em casa é o melhor pacote que a Brisa oferece, né? Eu moro aqui um pouco afastado do centro e aqui basicamente banda larga eu só vou ter a Brisa. Outra opção é a internet a rádio, que é mais intermitente. Eu tenho o melhor pacote disponível, só que ainda assim ela é um pouco problemática. Quando eu transmito lá da universidade, é perfeito. Aí funciona Zoom, Teams, Meet, funciona tudo. Aqui, como a conexão do Meet é um pouco mais pesada, ela tende a dar esses problemas. E eu, infelizmente, não estou tendo como ir para a universidade porque a gente está no lockdown, né? Ela está ficando fechada à noite. Inclusive, foi até bom a gente falar nisso, pessoal. Como vocês sabem, nosso planejamento era que tivessem já encontros síncronos presenciais, né, ao vivo, na universidade. Já deveriam estar acontecendo, e só não está acontecendo por causa do lockdown. A gente fica chateado, a gente queria vocês na universidade, mas infelizmente nesse momento não está sendo possível, tá bom? Assim que o governador liberar, a gente vai estar presencialmente na universidade, tá certo? O que mais? Mensagens aqui. No Meet a interação é melhor. O professor fez uma pergunta lá em cima. Ana Paula, não está aparecendo a tua pergunta. Se você puder reencaminhar. A primeira mensagem que está aparecendo para mim aqui é a da Maria Bruna. Não entendo por que esse Meet cai assim. O chat deve ter reiniciado. Alguma pessoa tinha levantado a mão. Quem foi? Alguém quer falar? Oi, Bruna, pode falar. Eu quero, professor. Ana Paula tinha, acho que era Ana Paula que tinha levantado. É porque assim, com os outros professores, a gente só assistado pelo vídeo, assim, dá super certo. Entendeu? Não cai, internet, a gente interage, é muito bom. Aí, como o senhor falou, quando fica nas duas plataformas, o senhor falou que não consegue visualizar logo as mensagens do vídeo, porque não sei. Não, isso seria em qualquer, mesmo se eu tiver só em uma, Bruna. Porque quando eu estou É, falando, quando eu estou na parte da exposição, eu fico olhando para o conteúdo do slide. Aí eu não estou vendo o chat. Mas prossiga. sim, então assim, dá super certo com os outros professores. E não sei, aqui tá acontecendo um desencontro, entendeu? Bom, se Nem vocês internet, quiserem, sim. se vocês quiserem, nós podemos ficar só no Meet. Para mim até facilita, porque é um trabalho a menos que eu tenho. Então, se vocês Os quiserem professores podem colocar. falar aí, é a minha Oi, opinião. Vocês podem falar para a gente. podem É, dizer. professor, boa noite, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Professor, primeiro eu queria elogiar, porque a sua metodologia de ensino, para mim, não é que ela não está sendo satisfatória. A gente vê que o senhor tem um domínio total sobre o conteúdo, se expressa muito bem. Não tenho críticas com relação a isso. A única coisa que eu estou sentindo falta é de interagir contigo ainda naquele momento que você está falando, está explanando determinado assunto. Porque quando a gente joga a dúvida lá no chat, aí a gente não deve comparar professor, porque todo ser humano é ímpar. Mas, assim, com os outros, o que a Bruna está querendo dizer é que a gente lança a dúvida ou no chat ou no microfone e rapidamente a gente é atendido e é respondido. Então, a dúvida não fica lá para trás. E aí fica chato a gente estar te cortando lá no final. Professor, lá no começo da aula eu tenho uma dúvida assim, assim, assim. E você já avançou o conteúdo bastante, entendeu? Então, eu só estou sentindo falta dessa interação contigo. Às vezes você está falando um assunto e ficou uma dúvidazinha que é a cereja do bolo. Mas eu não posso ter a resposta naquele momento. Geralmente, Ana Paula, isso eu faço
Posso até tentar fazer diferente se vocês quiserem, mas a forma como eu faço aqui é a mesma da aula presencial. Eu sempre tento fechar o raciocínio antes de passar para as dúvidas, né? E eu sempre provoco vocês, se tem dúvidas e tal, coloco um para perguntar para o outro, essas coisas, mas eu procuro fechar o raciocínio para não ficar ponta solta e não confundir, entendeu? Por exemplo, nesse momento que eu estou falando desses três institutos, intervenção, Estado de Defesa e Estado de Sítio, se de repente, sei lá, eu quebro o raciocínio, alguma coisa assim, e eu estou falando, sei lá, do Estado de Defesa e antecipo alguma coisa do Estado de Sítio, ou volto para a intervenção, às vezes isso gera alguma confusão. Então, bom, mas se vocês quiserem, mais uma vez, pessoal, se vocês quiserem ficar só no Meet, para mim é até melhor, eu até prefiro. Agora é uma Professor, a plataforma, interação só um instantinho, Bruna, por gentileza, tem como essa é uma chat voz? plataforma que ela é, assim, é mais problemática, principalmente na minha conexão, né? E eu já tenho um melhor pacote, não tenho como melhorar ainda mais, infelizmente. Oi, Bruna. Não, no YouTube é só mensagem, né? Só escrito, né? Tem mensagem de voz, não. Sim, só escrito, só escrito. Eu acho que é isso também que a Ana Paula quis falar, porque a gente interage melhor. Eu acho melhor o Meet, assim, para me comunicar, para tirar dúvida, para levantar a mão, tá? Assim, a forma como eu preferiria, sendo bem honesto para todos vocês, seria todo mundo no Meet e todo mundo com a câmera ligada, sabe? A gente conversando o mais próximo possível de uma interação olho no olho, tá bom? Eu adotei essa prática semestre passado das duas plataformas por uma questão de praticidade, por uma questão de a aula já estar disponível lá na outra. E aí o que aconteceu foi que o pessoal passou a ir assistir lá, porque a conexão era mais leve, porque a conexão funcionava melhor. Mas enfim, se vocês quiserem, podemos tentar só o Meet. Para mim fica até melhor, acho até melhor. Agora vai ter, claro, essa pequena diferença, né, de tempo de fazer o download aqui e mandar para o YouTube. Mas enfim, o que vocês acharem melhor, pessoal? É um questionamento, professor. Oi, Everaldo. Por mim tudo bem ser nas duas plataformas. O que a Ana Paula estava querendo dizer aí era só a questão de lançar alguma pergunta, né, no microfone, no decorrer da explicação. Então, mas essa é como eu faço nas duas, sabe? Eu digo, vá lançando a pergunta aí no chat, aí quando eu dou esses intervalos, eu respondo tudo. E se a pessoa está no Meet e quer que eu ligue o microfone, eu ligo também, não tem problema nenhum, tá? É a forma que eu acho assim mais prática para a gente avançar o conteúdo. E acho que isso organiza também. Por exemplo, a pergunta de Ana Paula. A pergunta de Ana Paula é importantíssima. Qual a diferença entre Estado de Sítio e Estado de Defesa? Só que isso eu ainda vou falar. Aí o que é que eu tento evitar, Ana Paula? E até peço desculpas a vocês, se, enfim, vocês gostam de avançar o conteúdo e tal. Eu tento evitar, por exemplo, estar no meio da intervenção e aí já avançar para o Estado de Sítio, entendeu? Ou estar no meio do Estado de Defesa, já avançar para o Estado de Sítio. Porque às vezes a pessoa, outro aluno, tá um pouquinho distraído naquele momento, aí mistura as informações. E eu vejo isso nas provas, sabe? Na nossa aula normal, né, presencial em sala, é muito comum o pessoal gravar a aula, né? E aí já teve aluno várias vezes, né, que chegou para mim e disse, várias é muito, né? Mas algumas vezes que chegou para mim e disse, mas professor, eu confundi por causa disso aqui. Aí me mostra a gravação, aí tinha sido uma quebra de raciocínio nesse sentido, sabe? Eu só tento organizar mais, pessoal. O que é que eu faço? Eu procuro compensar minha falta de brilhantismo com organização, sabe? É o que eu posso fazer. Organização e esforço, né? É o que dá para fazer. Comprar um cérebro melhor, mais inteligente, eu não tenho como. Então eu procuro me organizar um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui Não, na outra. mas a sua forma de explicar ela é muito boa. Assim, você coloca as ideias, tudo direitinho, coerente. É muito boa, é só isso. Assim, que eu pelo menos sinto falta, entendeu? Mas Obrigado, a sua querido. didática é maravilhosa. Você explica bem direitinho, exemplifica. Acho que se a turma concordar, né, claro, a gente poderia tentar só pelo Meet e verificar se isso poderia ser sanado. Não, mas assim, isso aí, a questão da conexão realmente é complicada. Eu vou conseguir contornar isso quando eu puder estar de volta na universidade, né, transmitindo de lá. Porque aí eu tenho uma conexão da universidade que é ótima só para mim, sabe? Mas aqui em casa realmente é uma limitação do bairro, sabe? Aqui eu moro depois da UFCA, então aqui tecnicamente já é zona rural até. Aí eu olho a outra plataforma e o pessoal tá ótimo aqui no YouTube, prefiro pelo YouTube, né? Não, no YouTube é muito melhor. Pelo YouTube é melhor, porque fica bom para revisar depois. Enfim, tem essa divisão.
eu transmito pelas duas também. E assim, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o trabalho que me dá no YouTube eu preciso preparar cada reunião, né, cada aula, preciso gerar um link de cada aula, preciso colocar lá no Leão Digital, coisa que no Meet o link é sempre o mesmo, né? mestra.me/Pablo Feitosa. Então, assim, o Meet para mim é maravilhoso. Eu gero um link no começo do semestre e vou usar ele pelo resto da vida. Mas, enfim, aí tem o pessoal que prefere o YouTube também, né? É complicado. Gente, eu vou abrir um parênteses rápido agora, tá certo? Na minha explanação, que seria o equivalente ao nosso intervalo, e eu vou passar um videozinho para vocês sobre o estado de defesa, tá certo? Vou silenciar aqui as abas, tá certo? Vou silenciar o WhatsApp e o Meet, mas enfim, quando quiserem falar é só dar um toque aqui que eu ativo. Vou passar um videozinho rápido aqui, são 6 minutos sobre o estado de defesa. Aí você olha para mim e diz, Pablo, mas se você vai passar o vídeo, por que você não fala? Por uma razão muito simples, porque nesse vídeo eu tenho um recurso didático fantástico chamado quadro, tá bom? E esse vídeo é para a gente matar um pouquinho só a saudade da nossa casa. Antes da pandemia, eu estava gravando um curso de Direito Constitucional lá na universidade, lá na Leão, e a minha ideia era que o pessoal já estudava muito por videoaula, né? Chegava na véspera da prova, ia atrás da videoaula e tal. Aí a minha ideia era o seguinte, eu quero que o meu aluno ele possa estudar para a minha prova pela minha videoaula. E ela fica também lá no YouTube, outra pessoa que precise ajuda as pessoas. Então eu já estava colocando as aulas. Aí veio a pandemia e atrapalhou tudo. Mas acho que vocês frequentaram um pouco a universidade, né? Acho que vocês só tiveram um mês de aula presencial e aí já veio essa crise, veio a pandemia, veio essa loucura toda. Então vocês vão poder matar um pouquinho a saudade da nossa casa, que a gente vai voltar para lá daqui a pouco. 6 minutinhos e aí eu faço o apanhado, faço o fechamento, tá certo? Com as 3 medidas. É no estilo daquele que vocês já viram que está lá sobre a intervenção, tá bom? Só que esse é bem mais rápido. Vamos dar uma olhada, espero que gostem. Salve, pessoas! Estamos dando sequência aqui ao nosso estudo de Direito Constitucional. Vamos falar hoje de Estado de Defesa, tá certo? O que é isso? A gente já viu a intervenção federal, já comentei com vocês que ela, em alguns pontos, você tem uma tendênciazinha a confundir com o Estado de Defesa e Estado de Sítio, então hoje vamos aprender o que é Estado de Defesa, tá certo? Tá bom, o que é Estado de Defesa, pessoal? O Estado de Defesa é uma medida excepcional e temporária para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, tá certo? É uma medida mais branda, O que eu quero dizer com isso? É uma medida mais suave. Quando o problema for realmente grave, como por exemplo uma guerra, a gente vai ter que partir para o estado de sítio. Quando a gente tem um problema grave, mas não tão grave assim, a gente pode usar o estado de defesa. Então é uma medida excepcional e temporária para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social, tá certo? A sua abrangência vai ser em locais restritos e determinados, e a principal característica do estado de defesa é um aumento do poder repressivo do Estado. Se aumenta o poder repressivo do Estado, o que é que vai acontecer? Seus direitos fundamentais, sobretudo as suas liberdades individuais, vão sofrer uma restrição. Então, aumenta o poder repressivo do Estado, suas liberdades, seus direitos fundamentais vão sofrer uma limitação. Então, aumenta o poder repressivo do Estado, consequentemente, limita direitos fundamentais. Tá certo? Tá bom. Aí você me pergunta, Pablo, pelo amor de Deus, o que é que pode autorizar esse aumento do poder repressivo do Estado? Muito simples. A existência de uma grave e iminente instabilidade institucional que ameace a ordem pública ou a paz social, ou a manifestação de calamidades de grandes proporções da natureza que atinjam a ordem pública ou a paz social. O que seria isso? No caso da existência de grave e iminente instabilidade institucional, seria algo como uma greve um motim das forças de segurança pública, tá certo? Seria algo que realmente impedisse as instituições de continuar funcionando. Então o fórum não está abrindo, hospital não abre, escola não abre, nada funciona porque a gente não tem segurança, as instituições não estão conseguindo funcionar, tá certo? Isso seria uma instabilidade institucional.
E uma manifestação de grandes proporções da natureza, o que seria? Isso aqui é um tsunami, é um terremoto, é um maremoto, tá certo? E agora uma coisa que só quem é do Crato vai pegar referência, a pedra da batateira rolou, tá certo? Então é algo assim, uma calamidade de grandes proporções da natureza que vai atingir a ordem pública ou a paz social. Acontecendo isso, a ordem pública ou a paz social estando comprometidas, o presidente da República poderá decretar o estado de defesa. Qual a duração desse danado? Até 30 dias. Então, o decreto vai estabelecer o estado de defesa por até 30 dias. Tá, Pablo, e se não resolver? Decretou por 30 dias, não resolveu, o que é que a gente faz? Nesse caso, pode prorrogar uma única vez por igual período. Tá bom, e se não resolver? Se você decretou, não resolveu, prorrogou por 30 dias, não resolveu, você só tem uma saída, partir para o estado de sítio, que vai ser o tema da nossa próxima aula, tá certo? Então é assim que funciona o estado de defesa. Tá, eu falei mais cedo para vocês que a principal característica do estado de defesa é um aumento do poder repressivo do Estado e, consequentemente, uma limitação dos direitos fundamentais. Que direitos são esses? Liberdade de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade de grandes proporções da natureza. Então, são esses os direitos fundamentais que podem ser limitados temporariamente. Liberdade de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Em poucas palavras, rapidamente aqui para vocês, esse é o estado de defesa. Próxima aula a gente vai desenvolver esse assunto falando do estado de sítio. Estamos de volta. Bom, então, pessoal, o que vocês viram aí foi uma rápida explicação sobre o estado de defesa. Esse videozinho eu vou disponibilizar para vocês também, tá bom? A foto do quadro vai estar na descrição do vídeo, então vocês vão ter essa versão mais resumida disponível para vocês no Unileão Digital também, tá certo? Fiquem tranquilos, vai ser disponibilizado. Antes de a gente fazer um apanhado agora das 3 medidas e ver as diferenças e os contrastes de cada uma, né, o contraste de uma para outra, eu vou lançar para vocês aqui, eu estava digitando enquanto vocês estavam assistindo, eu peço que vocês lancem no grupo da turma, tá bom? Essa enquete aqui, essa votação, tá certo? Lancei aqui nos 2 chats. Por favor, lancem essa... Ficou alta, né? Meu Deus do céu. Aula. É porque o teclado aqui, pessoal, as teclas são muito pequenininhas, eu sou meio desastrado. E às vezes aparece uma letra a mais. Mas, pelo amor de Deus, como escrever aula eu sei. Eu peço que vocês lancem no grupo da turma, o grupo que é só dos alunos, que vocês podem me esculhambar e eu não vou ficar magoado porque eu não vou ver. E aí vocês lancem lá e me deem um feedback, tá bom? O que a maioria decidir, para mim tá ótimo, tá certo? Mas vamos lá. Vocês viram a aula no momento assíncrono sobre a intervenção federal. Vimos agora essa aulinha bem rápida sobre, só deixando claro, a votação agora não, tá bom? A gente faz a votação, vocês fazem a votação e os representantes me passam o resultado, tá bom? Porque, enfim, vocês voltando no grupo do WhatsApp depois, vocês podem, enfim, debater os prós e os contras de cada alternativa, essa coisa toda, e fica mais democrático, porque alguma pessoa que, enfim, não esteja participando agora pode opinar também, tá certo? Mas então, vocês viram a aula assíncrona sobre intervenção federal, né? Vimos agora uma aulazinha breve sobre o estado de defesa. E vamos ter uma aula assíncrona na sexta-feira sobre o estado de sítio. Então temos as 3 medidas, tá certo? Com seus principais detalhes, suas principais características em aulas à parte. E aí agora eu já vou fazer um apanhado rápido, um comparativo delas. E se vocês quiserem, vou falar também sobre o tal do estado de calamidade pública, tá certo? Sobre o tal do estado de exceção, que não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui. Sobre o tal do estado de emergência, sobre a operação de garantia da lei e da ordem, etc. Então, eu faço esse momento, em vez de dar uma aula síncrona sobre um, depois uma aula síncrona sobre outro, eu falo de todos juntos no momento síncrono, porque aí a gente tem como esclarecer essas dúvidas.
Inclusive, debater, por exemplo, se as medidas de combate ao Covid seriam adequadas com uma dessas medidas, etc. Mas então, recapitulando aqui muito rapidamente, né? O que é intervenção federal? Isso vocês já viram, tá bom? Vou só revisar aqui bem rápido. O que é intervenção federal? Intervenção federal é uma medida excepcional de supressão temporária da autonomia do ente federativo. Né? Então você já sabe, a gente já estudou isso, que os entes federativos, município, estado, Distrito Federal e União, eles são autônomos. O que é que eu quero dizer com autonomia? Eles têm capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Não é? Pois bem, em situações excepcionais de crise, essa autonomia pode ser suprimida. Então, o autogoverno, por exemplo, eventualmente numa crise, num problema muito grave, numa intervenção federal, o governador pode ser afastado e pode ser colocado um interventor no lugar. Isso pode acontecer, tá certo? Então, a autonomia do ente federativo, o controle que o ente federativo tem dos seus recursos, né? O dinheiro que ele tem em caixa, pode ter uma intervenção e durante essa intervenção a União é quem vai tentar botar ordem na casa e vai mexer nessas contas. Então, essa autonomia sofre uma supressão. Essa é a principal característica da intervenção, uma supressão temporária da autonomia do ente federativo. Tá bom? Qual a abrangência? A abrangência da intervenção é o ente federativo como um todo. Então, imagina que o presidente decretasse uma intervenção federal lá no governo do estado do Ceará, tá bom? Os efeitos maiores seriam lá em Fortaleza, mas se mexeu na autonomia do estado lá, vai mexer aqui também, porque nós estamos no mesmo estado. Então, a abrangência é no ente federativo como um todo, tá bom? O que mais? Qual a duração? A duração da intervenção vai ser o que o decreto estabelecer. Então, se a necessidade for em 10 dias, o decreto vai trazer 10 dias. Se forem, sei lá, 20 dias, 1 mês, 2 meses, o decreto é quem vai dizer, tá bom? É claro que não pode ser para sempre, né? É claro que precisa ter uma limitação, é temporário, não é permanente. Mas é o decreto quem vai estabelecer a duração, tá bom? Hipóteses de decretação. Aqui eu também vou recapitular bem rápido, porque vocês viram no momento assíncrono. A gente sabe, existe a intervenção federal espontânea, a intervenção por solicitação, a intervenção por requisição e a anômala, né? Então vamos ver quais são essas hipóteses, cada uma delas. Vamos começar do fim para o começo. A anômala é o seguinte, a regra é, a União intervém no Estado, o Estado intervém no município, tá bom? Só que, se existisse um território federal, o que é o território federal? É uma área de terra, um pedaço do Brasil, que nenhum Estado consegue dar conta de administrar, e aí isso sobra para a União, tá bom? Criação e extinção por lei complementar, a gente já estudou isso tudo. Em direito administrativo, a gente vai ver que ele tem natureza jurídica de autarquia, são as chamadas autarquias territoriais, etc. Tá bom. Se houvesse um território federal, ele seria Estado? Não. E se por acaso houvesse um município lá dentro, e fosse necessária uma intervenção nesse município, não existiria um Estado, né, o Estado-membro, para intervir. Então sobraria para a União. A União faria a intervenção nesse município localizado em território. Isso é apenas uma hipótese. No momento não temos nenhum território federal, tá bom? Mas se um dia for criado e tiver um município lá dentro, isso pode acontecer. Essa é a anômala. Porque a regra é, União intervém no Estado-membro intervém no município. O que seria a anomalia? A União intervir no município, tá bom? E só nesse caso porque não existiria Estado. Solicitação e requisição. Aqui, pessoal, é o seguinte, solicitação é pedido, requisição é ordem, é comando, tá certo? Como é que eu explico isso para vocês na aula presencial? Na aula presencial eu sempre faço uma brincadeira. Eu chego para um de vocês, tá certo? Uma pessoa que eu já tenha mais alguma intimidade, que eu já, enfim, já tenho feito alguma brincadeira com a pessoa, já tenho conversado com a pessoa, e aí eu chego e digo, um aluno ou uma aluna, querido, por favor, você pode ir lá no bebedouro encher a minha garrafa d'água? E aí a pessoa, poxa, vai me fazer isso, mas a pessoa educadamente se levanta e vai, né? Quando a pessoa está se levantando, eu digo, não, isso é brincadeira. Me diz uma coisa, eu mandei você e eu te pedi um favor. A pessoa disse, pedi um favor. Você é obrigado a ir? Não. Então, muito obrigado, porque você estava indo por gentileza sua, tá bom? Aí, todo mundo entende o que é uma solicitação, é um pedido. E aí eu faço outra brincadeira, eu digo, saia de sala.
vá para a coordenação, você só entra na universidade amanhã acompanhado do pai ou responsável. Nesse caso, eu pedi ou eu mandei? Não, agora você mandou, certo? Isso é a requisição, tá bom? Então, solicitação é pedido, a pessoa faz se quiser. Requisição é ordem, é um comando, tem que fazer. Essa é a diferença. Quem é que pode solicitar ao presidente da República a decretação de uma intervenção? Os poderes locais, executivo e legislativo, tá bom? Então, imagina que aqui no Ceará o governador não está deixando a Assembleia Legislativa trabalhar, eles não estão conseguindo legislar, fazer o que eles têm que fazer, porque o governador não deixa. O que é que eles vão fazer? Vão baixar a cabeça, se sujeitar a isso? Não, eles podem solicitar uma intervenção ao presidente. Imagina agora o inverso, né? A Assembleia Legislativa não deixa o governador trabalhar, não deixa ele fazer o que ele tem que fazer. O que é que ele vai fazer? Vai ficar triste, vai chorar no chuveiro para ninguém ver as lágrimas? Não. Ele pode solicitar ao presidente da República a decretação de uma intervenção. Só que isso é solicitação, isso é pedido. O presidente não é obrigado a decretar, ele decreta apenas se ele quiser. Tá certo? Então, é um pedido, ele vai decretar a intervenção se ele quiser. Tá bom, e quem é que pode fazer a requisição? Quem é que pode mandar o presidente decretar? Poder Judiciário. Se for o Poder Judiciário, ele pode mandar. Aí, nesse momento, você olha para mim e me pergunta, Pablo, então quer dizer que o Judiciário manda mais do que o presidente? Não. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. A questão é que, no Judiciário, já teve uma decisão judicial, tá certo? Teve uma sentença num tribunal superior, um acórdão, né, perdão, num tribunal superior, e o Estado-membro não está cumprindo. E aí, para assegurar, para garantir o cumprimento dessa decisão judicial, é que o judiciário vai chegar e vai dizer, presidente, ó, não tem condições. O Estado-membro não está cumprindo, o judiciário brasileiro está ficando desmoralizado, consequentemente, a União também. Porque, né, na esfera federal, os tribunais superiores são órgãos federais. Então, ó, presidente, não tem condições, vai ter que intervir lá, tá bom? Então, o judiciário pode mandar. E aí a gente vai ver no futuro aí, em Constitucional 3, em processo constitucional, principalmente no 10º semestre, a ADI interventiva, ação de inconstitucionalidade interventiva, e a ação de executoriedade de lei federal, tá bom? Mas, enfim, isso é outro debate. Tá, então os poderes locais pedem, o judiciário pode mandar, pode determinar, isso é intervenção federal. E quais são, muito rapidamente aqui, aquelas hipóteses, aquelas situações em que o presidente da República pode decretar a intervenção sem precisar do pedido ou da ordem de ninguém. A intervenção espontânea. Para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Olha só, invasão estrangeira, guarda isso, tá bom? Invasão estrangeira. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, reorganizar as finanças de unidade da federação. Então, aqui é quando a unidade da federação não está pagando a dívida fundada. Em poucas palavras, é a dívida que tem fundamentação legal, tá bom? Tem que ser paga, não está sendo paga. Ou quando não está fazendo os repasses tributários. A União, dos impostos que ela arrecada, ela manda um percentual para o FPE e para o FPM. FPE é Fundo de Participação dos Estados, tá bom? Cada um vai lá e tira a sua fatia, e FPM é Fundo de Participação dos Municípios, cada um vai lá e tira um pedaço. Os Estados-membros também, eles repassam parte dos impostos para os municípios. Se você tem um carro ou uma moto, se você tem um veículo, nesse momento, você ou está pagando IPVA ou já pagou, ou está atrasado, né? Então, o IPVA você paga para o Estado. Se for aqui no Ceará, se a sua placa é de Juazeiro do Norte, por exemplo, ou do Crato ou de Barbalha, você está pagando o IPVA para o Estado do Ceará, não é verdade? Só que um percentual do teu IPVA volta para o município da onde a placa do teu veículo é. Tá bom? Então, se a placa é do Juazeiro, vai voltar um percentual para Juazeiro. Se a placa é do Crato, vai voltar um percentual para o Crato. Tá bom? Se o Estado não está fazendo isso, autoriza a intervenção. Tá certo? Porque é uma dívida que tem fundamentação, nesse caso, na própria Constituição. Tá bom? Então, essa é a intervenção federal. Estado de defesa, rapidamente, porque vocês viram a videoaula, vou só recapitular aqui muito brevemente, tá bom? O que é o estado de defesa, pessoal? O estado de defesa também é uma medida excepcional, também é uma medida temporária, tá bom? E também é uma medida que não deve, né, ser utilizada sem moderação.
Só que aqui ela não é uma medida de intervenção no ente federativo, não é uma medida de supressão da autonomia do ente federativo. Ela é uma medida de preservação ou restabelecimento da ordem pública e da paz social. Então, o Estado de Defesa, medida excepcional e temporária para preservar ou restabelecer a ordem pública e a paz social. Principal característica dele, aumento do poder repressivo do Estado. Tá bom? Consequentemente, supressão de direitos fundamentais nossos, supressão de nossas liberdades individuais, nossos direitos fundamentais. Tá bom? Por que isso acontece? Porque é que a União tem o poder de decretar um estado de defesa e reduzir nossos direitos. Perdão. Por uma razão muito simples, pessoal. Porque aqui o problema não está no ente federativo. O problema aqui não está no governo do Estado. O problema aqui está nas pessoas. É uma situação que a gente precisa restringir os direitos das pessoas para que a crise seja resolvida. Então, a dor de cabeça aqui é a mesma. É a ordem social, a ordem pública que está ameaçada. Só que o remédio precisa ser outro, tá bom? Em vez de aqui ser, sei lá, ser uma dipirona, um analgésico, o remédio aqui vai ser outro tratamento diferente, tá bom? Essa é a lógica do negócio. Já que eu estou falando no estado de defesa, aí eu chego no momento adequado para diferenciar o estado de defesa e o estado de sítio, que foi a pergunta que foi feita no chat por Maria, que é o seguinte: a diferença é, o estado de defesa é uma medida mais branda, uma medida mais suave, é um remédio mais fraco. Se ele fosse um antibiótico, ele seria um antibiótico mais fraco. E o estado de sítio é uma medida mais grave, é aquele antibiótico assim pesado, que é injetado na veia e você só usa assim em último caso, quando é uma questão realmente de vida ou morte, tá certo? Então, chegamos no momento em que a gente pode diferenciar o danado do estado de defesa do estado de sítio. A abrangência dele, vimos na aula, sempre em locais determinados. Atenção aqui para um detalhe. Local determinado não significa que é um único município ou um único estado. É possível que a crise envolva a fronteira ali de um estado com o outro, tá certo? Então é possível que o estado de defesa ele seja decretado em mais de um município ou em mais de um estado membro. O que ele não pode é em todo o território nacional, tá bom? Ele sempre vai ser em locais restritos e determinados. Duração, 30 dias, até 30, né? Não resolveu, mais 30. Uma prorrogação apenas. Não resolveu, estado de sítio, tá certo? Hipóteses de decretação. Quais são as hipóteses que autorizam a decretação do estado de defesa? Atenção aqui. Existência de grave e iminente instabilidade institucional. Olha só, as instituições em instabilidade que ameace a ordem pública ou a paz social, então é para proteger a ordem pública, ou manifestação de calamidades de grandes proporções da natureza que atinjam a ordem pública ou a paz social. Então, ou é uma instabilidade institucional, uma crise aí qualquer, tá bom, que está afetando a ordem pública, as instituições não estão funcionando, então, sei lá, escola não está abrindo, a polícia não está conseguindo trabalhar, o fórum não está abrindo, o judiciário não está conseguindo trabalhar, então as instituições não estão funcionando, tá certo? Isso afeta a ordem pública e a paz social, estado de defesa. Ou uma calamidade de grandes proporções da natureza. Vocês viram aí, devem ter visto nas redes sociais, aquele fato do hospital que caiu por cima de uns carros e tal. Aquilo é uma calamidade? É. De grandes proporções? Não. Ali seriam talvez médias proporções, tá bom? O que é que seria uma calamidade de grandes proporções da natureza? Um tsunami, um terremoto, tá bom? Um meteoro, né, que caiu. Ou a pedra da batateira rolou, né? Por curiosidade, quem de vocês sabe a história da pedra da batateira? Lance aí no chat quem é que sabe, quem é que conhece a história da pedra da batateira. E aí você aproveita e já comenta aí, já conta a história pra gente, tá bom? E aí, meu povo? Quem é que conhece a história da pedra da batateira? Não tenham vergonha não, digo mesmo. Se conhecer, diga. Se não conhecer, diga também. A história da pedra da batateira é perfeita para a gente explicar, né, para a gente exemplificar a situação do estado de defesa.
porque seria uma calamidade de grandes proporções da natureza e que com certeza não envolveria apenas um município e nem só um estado, tá bom? Então, e aí? Quem é que conhece a calamidade? Quem conhece essa história? Meu povo, vocês estão vivos, vocês jantaram, estão bem alimentados. Não é possível que vocês estão com vergonha de dizer que não conhecem ou que conhecem a história, pelo amor de Deus. Falem aí, se manifestem, por favor. Professor, eu sei que existe um mito que fala que se essa pedra um dia chegar a se deslocar, aqui no crato vai virar um mar, né? Vai só os pontos, mas não é um crato, é o Cariri praticamente todo, e só os pontos mais altos, como o Horto, do Padre Cícero, é que não vai ser alagado. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui um levantamento das pessoas que não lembraram, né? Quem é que disse aqui que não lembra, não conhece, né? Sabrina disse que nunca ouviu falar. Vitor disse que não faz ideia. Netinho nunca vi, nunca nem vi. Cíntia não conheço. Ana Iris também não conheço. Everaldo não conheço. Pedro não conheço. Meus amigos e amigas, Ana Iris, Everaldo, Pedro, Cíntia, Neuma, Netinho, Vitor, Sabrina e Maria Eduarda. Bom, vocês já estão reprovados, né? Porque a pessoa está cursando o Constitucional 2 e não saber a história da Pedra da Batateira, não tem condições. Já aí, vocês já podem se preparar aí para próximo semestre estarem comigo de novo em Constitucional 2. Isso é inadmissível, tá bom? Então, vão reprovar, mas assim, reprovação não é o fim do mundo. Reprovação, às vezes, é o começo do amor por Constitucional, tá? Vamos lá. Pessoal, por que eu brinco com isso, né? Porque, assim, é uma história bem antiga, tá? E vocês podem não conhecer, mas com certeza, se vocês forem da região, os pais e os avós de vocês com certeza conhecem, tá bom? O folclore, né? Em outros lugares tem o saci, tem a mula sem cabeça, lá no norte tem a história do boto cor-de-rosa, né? A mulher apareceu grávida, o que foi? Não, ela tomou banho no rio e engravidou do boto, né? O bicho, enfim. São mitos do folclore. Aqui nós temos a história da Pedra da Batateira. É uma formação rochosa que tem lá no Crato, no bairro da Batateira, e as pessoas antigamente acreditavam que tinha uma fonte muito grande lá e que um dia essa pedra ia rolar, ia jorrar água, tá bom? E essa água ia inundar o Cariri todo. Imagina que isso acontecesse. Jorrou água lá da fonte lá, a pedra rolou. A pedra rolou, já esmagou boa parte do Crato, né? Jorrou água lá e inundou tudo. A água quase cobria o horto, deu na metade do horto. Veja, para ser tanta água assim, alagou o Cariri inteiro, alagou um pedaço do Pernambuco e provavelmente também um pedaço da Paraíba, né? Então alagou tudo. Isso é uma calamidade de grandes proporções da natureza, que envolve mais de um município, inclusive mais de um estado. Envolve todo o Brasil? Não, mas envolve mais de um estado. Então o estado de defesa deveria ser decretado nessa região, tá bom? Em toda essa área que foi atingida, tá certo? Então, essa é a abrangência do estado de defesa. Por curiosidade aqui, rapidamente, recapitulando aqui, quais são os direitos que podem sofrer restrição, né? Quais direitos? Pode haver ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos em caso de calamidade, sigilo de comunicação telegráfica ou telefônica pode ser quebrado, sigilo de correspondência e o direito de reunião. Olha que isso são direitos fundamentais, que estão lá no artigo 5º da Constituição. Ele vai dizer, vamos exemplificar com o direito de reunião, né? O artigo 5º vai dizer, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, né, em locais públicos, bastando para isso o prévio aviso, a prévia comunicação à autoridade competente. Então imagina, pessoal, que a gente quer fazer um comício, ou uma passeata, ou uma carreata, ou uma aula ao ar livre, e a gente quer usar, por exemplo, a Praça da Sé, ou a Praça Padre Cícero aqui. O que é que a gente precisa para exercer esse direito de reunião? A gente precisa comunicar à autoridade policial. Não é pedir autorização, é só avisar. E aí, o que é que a autoridade policial vai fazer? Vai verificar se não existe outra reunião marcada para o mesmo dia, horário e local, e se for necessário, vai reforçar a segurança. É assim que funciona. Aí tu imagina a Pedra da Batateira rolando,
e a gente querendo fazer uma reunião lá na Praça da Sé no Crato, querendo fazer um comício lá na Praça da Sé no Crato. Não tem condições, né? Isso seria um ato suicida. Por isso que esse direito fica suspenso, tá bom? Então, essas são as restrições. Estado de sítio, a gente vai falar agora. Lembrando que a gente vai ter uma aula, vai ser nossa aula assíncrona, sobre estado de sítio. Mas vamos aproveitar e já falar um pouquinho nesse danado. O que é o estado de sítio? Também é uma medida excepcional e temporária de restauração da ordem pública. Olha que interessante. No estado de sítio, a ordem pública já foi para o espaço. Ela precisa agora ser restaurada, tá bom? Então é uma medida excepcional e temporária para restaurar a ordem pública em momento de anormalidade, tá bom? Então é uma crise realmente grave, tá certo? Qual é a principal característica do estado de sítio, né? O principal elemento que o caracteriza? Um aumento ainda maior do poder repressivo do Estado. Então, o poder repressivo do Estado vai aumentar ainda mais. Se ele aumentou ainda mais, nossos direitos fundamentais vão ficar ainda mais restritos, tá bom? Então, tá aqui. Direitos fundamentais, poder repressivo do Estado. Se um aumenta, o outro diminui, tá certo? Essa é a relação, tá bom? No estado de sítio é um aumento ainda maior. E por que é que esse aumento é ainda maior? Porque a crise ainda é ainda mais grave, é ainda mais pesada, tá bom? Aqui, pessoal, é aquele caso em que o sujeito está com dor de cabeça e a enxaqueca dele é porque tem um tumor no cérebro dele. É operar ou então quimioterapia, alguma coisa assim. Então é realmente grave, tá bom? Tá, o que mais que a gente tem para falar desse danado? Qual é a abrangência dele? Ele pode ser em locais restritos ou determinados, se ele nascer do estado de defesa, ou pode ser em todo o território nacional, tá bom? Tanto pode ser em locais restritos ou determinados, como pode ser em todo o território nacional. A duração dele, aqui depende. Quais são as situações, né, vamos pular lá para baixo, quais são as hipóteses de decretação do estado de sítio? A primeira, ineficácia do estado de defesa. Teve o estado de defesa, 30 dias, não resolveu, mais 30, não resolveu, parte para o estado de sítio, tá bom? Primeira situação. Segunda situação, comoção grave de repercussão nacional. O que é isso aqui? Ah, é o Palmeiras que finalmente ganhou o Mundial? Não. É o Flamengo que finalmente aceitou que o Sport é o legítimo campeão de 87? Não. Isso aqui é algo realmente grave, tá certo? Como uma guerra civil, alguma coisa assim, tá bom? Se for uma dessas duas hipóteses, ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional, a duração do estado de sítio vai ser de 30 dias, até 30 dias. Não resolveu? Mais 30. Não resolveu? Mais 30. Não resolveu? Mais 30. E vai decretando até resolver, tá bom? Se for a terceira hipótese, que é declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, aí nesse caso, a duração do estado de sítio vai ser enquanto a guerra durar, enquanto a guerra permanecer. Tá bom? Então, ineficácia de estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional, 30 dias. Não resolveu, mais 30. Não resolveu, mais 30 e assim vai. Se for uma declaração de guerra, um conflito armado com uma potência estrangeira, nesse caso, é enquanto for necessário. Tá bom? Já que eu estou falando nessa diferenciação, né, e falei na duração, quais são os direitos fundamentais que sofrem restrição no estado de sítio? Primeiro, se for em ineficácia de estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional, vai ser, primeiro, liberdade de locomoção, a gente pode ter a obrigação de permanência em local determinado, tá bom? Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Se você é preso por qualquer razão, você é conduzido até a delegacia. Num estado de sítio, você pode ser conduzido para outro lugar, um quartel, qualquer lugar assim, tá certo? Sei lá, uma fortificação, um acampamento militar, qualquer outra coisa, tá certo? Inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião também, busca e apreensão em domicílio, tá certo? Então, sem aquela coisa do o domicílio é o asilo inviolável, ninguém podendo nele entrar, salvo com expressa autorização do morador ou durante o dia com mandado judicial, não.
pode busca e apreensão em domicílio, tá bom? Intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. Isso se o estado de sítio for por ineficácia do estado de defesa ou comoção grave de repercussão nacional. Se por acaso o estado de sítio for em guerra declarada ou resposta à agressão armada estrangeira, nesse caso a Constituição não diz quais são os direitos fundamentais que podem ser limitados, por uma razão muito simples, porque qualquer direito fundamental pode sofrer uma limitação. Qual é o direito fundamental mais importante de todos? A vida, não é? Lembra que a única possibilidade de pena de morte no Brasil é em caso de guerra declarada? Pronto. Se em caso de guerra até o direito à vida pode sofrer restrição, imagine os outros, tá bom? Então, rapidamente aqui, só para a gente ter o comparativo, tá bom, das 3 medidas. Já tivemos a aula gravada, né, que vocês viram sobre a intervenção, sobre o estado de defesa, vai estar disponível para vocês também, e vai ter a sobre o estado de sítio. Então vocês vão ter as 3 videoaulazinhas. Ainda tem mais uma que eu vou colocar, tá bom? Estou pensando se eu coloco ou não, porque tenho medo de sobrecarregar vocês. Mas tem mais uma que eu gravei também lá na universidade, que é um comparativo das 3 medidas e das operações de garantia de lei da ordem. Então, assim, não se preocupem, vocês vão ter material de sobra sobre isso, tá bom? Então, intervenção, estado de defesa e estado de sítio. O que é que são? Né? São medidas para resolver crises. Né? E o que são crises? São essas excepcionalidades, esses momentos aí que a ordem pública está comprometida. Ou ela está ameaçada ou ela já se acabou, já foi para o espaço. Tá bom? Então, esses são os remédios para essas crises. O que mais que eu tenho para falar sobre esses danados? Mais uma vez, por que a gente estuda os 3 na sequência? Porque se a gente seguir a ordem da Constituição, artigo 34, 35 e 36, e só, sei lá, um mês depois é que a gente vai falar em estado de defesa e estado de sítio, a gente não consegue diferenciar muito bem, a gente confunde. E eu já verifiquei isso nas provas, tá certo? Essa é a vantagem de ter aí, sei lá, mais de 10 anos, 12 anos, né? Eu creio, 12 anos, 12 anos de, desculpem, eu sou bugado com número, às vezes eu não sei nem o ano que a gente tá. Essa é a vantagem de ter 12 anos de docência aí, né? Vou fazer 13. É porque a gente consegue, pessoal, pegar as manhas, sabe? Ver o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu comecei dando aula disso, eu seguia a ordem, eu explicava a intervenção, e aí depois, lá na frente, eu ia explicar estado de defesa e estado de sítio. Quando chegava na AV2, que os 2 conteúdos eram cobrados, sempre o pessoal confundia. E se vocês pararem para pensar, realmente é um pouco parecido. Porque numa das hipóteses da intervenção é preservar a ordem pública, que também é uma hipótese que está nas 2 hipóteses do estado de defesa. Uma das hipóteses da intervenção é repelir invasão estrangeira. No estado de sítio, a gente tem a agressão armada estrangeira. Então, nos 2 casos, são invasões. Né? Tá, qual é a diferença? E eu pedi para você guardar isso, né, lá no começo. Pessoal, a invasão estrangeira, que está na intervenção federal, não necessariamente é uma invasão armada, tá bom? Ela pode ser uma população estrangeira que está entrando no Brasil. Então, imagina que o Chile, que é um país vizinho aqui, ou a Argentina, está numa crise muito grande, estão numa guerra civil, as pessoas estão fugindo para cá. Se essas pessoas estão fugindo para cá, o Estado da Federação que está recebendo essas pessoas, ele entra em crise, que é muita gente. Né? E são pessoas precisando, sei lá, de assistência médica, de um lugar para ficar, essa coisa toda. Então, para resolver essa crise, intervenção. Não necessariamente matar essas pessoas, mas organizar o que está acontecendo. No estado de sítio, por outro lado, é sempre uma agressão armada estrangeira. Essa agressão pode ser uma tropa entrando no Brasil, ou pode ser alguém que bombardeou o Brasil de longe. É uma agressão armada do mesmo jeito. Mais uma coisa, outra dúvida que vocês costumam ter, diferença entre guerra e agressão armada estrangeira. Aqui, pessoal, é o seguinte, no direito internacional, e a nossa Constituição também pegou isso, tem uma diferença entre a agressão armada e a declaração de guerra. A agressão armada é quando um Estado soberano ataca o outro. Usou seus equipamentos, suas armas, seu poderio militar e atacou o outro. A declaração de guerra é o aviso. Então, os Estados têm as instâncias diplomáticas deles, né? Eles conversam, negociam e tal. E aí, se eles se desentendem
um pode eventualmente chegar a declarar guerra ao outro. Isso aconteceu muito na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foram quase 50, eu não vou lembrar agora quantas foram, 44, 45, 47, mas foram quase 50 declarações de guerra. Então, antes de um país atacar o outro, ele declarava guerra, avisava. Aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, é como, sei lá, jogo de futebol, sabe? É festa, sei lá. Quando pessoas brigam, né? Esses vídeos que circulam na internet, as pessoas batendo boca, depois um pega no cabelo do outro e vão brigando, rolam pelo chão, essas coisas, isso é baixaria. Isso aqui é baixaria, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes você está assistindo um jogo de futebol e do nada dois jogadores começam a brigar, se pegam no tapa ali. Às vezes acontece. Isso é agressão armada estrangeira, não teve aviso. Outras vezes, um avisa o outro, mete o dedo na cara do outro, não sei o que e tal, aí começam a trocar tapa. Quando tem esse aviso, você fala, vou dar em sua cara, vou quebrar em sua cara, não sei o que, aí é declaração de guerra, tá bom? Então a declaração de guerra é um ato formal que está avisando que vai atacar. Agressão armada é quando tem o ataque, mas não teve o aviso antes. Tá certo? Essas são as questões que vocês costumam confundir mais. Que mais? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o que, é que vocês estão conversando no chat. Neuma dizendo aqui, não sabemos que ninguém nunca nos contou. Pois é, estão escondendo de vocês, Neuma, esse aspecto tão importante da nossa cultura. Esse aspecto tão fundamental, estão ocultando de vocês. Então, pessoal, essas são as principais características, tá, do estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, tá bom? Vai ter ainda a aula específica sobre estado de sítio, mas eu já antecipei alguma coisa aqui, tá bom? Eu vou terminar a aula brigando com vocês, igual eu comecei, né? Então, falei agora de declaração de guerra, de agressão armada, então eu vou terminar aqui no barraco também. Pessoal, no comecinho, antes de muitos de vocês chegarem, eu estava descendo aqui o sarrafo em vocês. Porque, como diria uma tia minha, né, você fala mal das pessoas pelas costas, porque falar mal pela frente é falta de educação. Né? Vamos lá. Não estava brigando, pessoal, estava avisando a vocês. É o seguinte, semana passada, né, eu fiz a chamada e tal. Quando eu fui lançar, eu percebi o seguinte, eu percebi que o número de pessoas que tinham comparecido era mais ou menos metade das pessoas que estão matriculadas na disciplina. E aí isso me preocupa, né? Eu sei que às vezes a pessoa não pode assistir, eu sei que às vezes a pessoa vai assistir no momento posterior, eu entendo isso tudo, tá bom? Mas a questão é, se temos metade dos matriculados, dos inscritos presentes, isso me preocupa porque, e aí, enfim, essas pessoas estão acompanhando realmente? Como é que vai ser o resultado dessas pessoas na prova? Outra coisa, a pessoa, já aconteceu comigo, tá? Isso foi o aluno que me contou. Chegou no final do semestre, o aluno estava estourado no limite de faltas, e aí eu, cara, mas o que aconteceu e tal? Por que você não estava vendo? Não, professor, eu vim aí 2 semanas, isso é na aula presencial, tá? Eu vim aí 2 semanas, o senhor não fez chamada e eu não vim mais não. Então, assim, as primeiras semanas eu realmente não faço, porque está tendo muito ajuste de matrícula, gente está incluindo disciplina, está tirando disciplina, essa coisa toda. E aí, quando eu vou começar a fazer chamada toda a aula, aí eu aviso, e eu estava dando esse aviso também, tá certo? A partir da próxima semana, a gente começa a fazer a chamada rigorosamente, porque já está tudo mais ou menos correto, ninguém vai mais incluir disciplina, tirar disciplina, essa coisa toda. E aí o aviso foi esse, para vocês tomarem cuidado com o conteúdo e vocês tomarem cuidado também estarem acompanhando as presenças de vocês. E eu digo isso, pessoal, porque eu realmente me preocupo com vocês, sabe? Se vocês são alunos da Unileão, eu posso não conhecer vocês pessoalmente, mas eu conheço o nosso aluno. Eu já tenho 5 anos aqui na nossa casa e eu sei da qualidade do nosso aluno. O nosso aluno, ele é o aluno que ele passa na UAB no 9º semestre, sem precisar de cursinho. Enquanto em outras instituições o aluno termina a faculdade e passa mais 6 meses, 1 ano fazendo cursinho para poder passar na UAB, o nosso aluno está passando no 9º período. Então, assim, eu sei da qualidade de vocês. E justamente porque eu sei da qualidade de vocês, é que eu quero que vocês tenham o maior rendimento possível. Vocês construam a maior quantidade de conhecimento possível, tá bom? Que vocês sejam mais uma turma que vai passar no 9º semestre sem precisar de cursinho. Então a questão é essa. E não sou só eu, são todos os professores, sabe? Eu sei que às vezes parece que o professor, não, ele está pegando o nosso pé, está exigindo demais e tal. Mas se às vezes a gente, sei lá,
coloca uma prova num nível um pouco mais elevado, se a gente, enfim, pega um pouquinho no pé de vocês, é porque a gente quer o melhor para vocês, tá bom? Daria menos trabalho para a gente se a gente não se incomodasse. Ah, o pessoal não está vindo, deixa para lá. Ah, vou fazer a prova aí, letra quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral, Brel, Bril, Brol, todo mundo passa, não tenho dor de cabeça nenhuma. Mas aí, em compensação, nós não teríamos o resultado que nós temos. Nosso aluno não estaria passando no 9º período na OAB sem precisar de cursinho. Então, assim, o que nós queremos, na verdade, é o melhor para vocês. E aí, eu confesso, não foi só essa turma, tá? Como eu tive essa conversa, eu estou tendo essa DR, na verdade, com todas as turmas. Eu estou pegando no pé de todos vocês para que vocês, enfim, e não é só na minha aula, para que vocês não acumulem conteúdo, tá bom? Para que vocês vão estudando direitinho, porque eu sei do potencial de vocês e eu quero o melhor para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que eu deveria ter falado e não falei, se eu tenho mais alguma esculhambação para dar em alguém. Sim, gente, ainda temos uns minutinhos aí, 10 minutinhos, mais ou menos. Vocês querem que eu comente alguma coisa sobre essas outras medidas, estado de emergência, estado de calamidade pública, operação de garantia de lei da ordem, essas outras coisas, sim ou não? Se quiserem, lançam um sim ou não aí no chat e eu comento, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, né? E geralmente é uma pergunta que às vezes aparece também. Professor, e o que é estado de emergência? Outra dúvida que talvez vocês tenham. Pablo, essa crise do Covid autorizava qual medida dessas? Então, se vocês tiverem alguma dúvida assim, e direito constitucional é isso, né? Muito atualidade. Semana passada, o pessoal estava discutindo a questão do lockdown, né? Quem é que pode? O governador manda mais que o prefeito manda mais que o governador, como é isso? E aí, enfim, vocês aqui, vocês já sabem, não tem hierarquia entre Estado e município, né? Cada um no seu quadrado, cada um vai exercer as suas competências constitucionais. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, a gente já tem 5 minutinhos aí que dá para a gente comentar essas questões, tá bom? E vou reforçar mais uma vez, façam uma votação, qual das plataformas vocês preferem e o que ficar melhor para vocês, a gente adota, tá bom? Tudo aqui é para que vocês tenham o melhor rendimento possível, que vocês tenham acesso ao que vocês merecem, o melhor curso de Direito da região, um dos melhores do Brasil. Nota 5 no MEC, percentual de aprovação lá em cima. Pessoal, o percentual nacional de aprovação na OAB, né, a média das instituições, é coisa de 20%, fica por ali. A gente já teve turma de 90%. Então, assim, realmente, nosso aluno é o nosso melhor... patrimônio é complicado, né? Mas o nosso aluno é o que a gente tem de melhor. O que mais? Sim. Querem que eu explique? Tá. Vocês ouvem muito falar na TV, né? Jornal e tal. Estado de emergência, estado de calamidade pública. O que é isso? Pessoal, a Constituição ela vai falar claramente em intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Existem leis e existem algumas constituições estaduais que prevêem outras medidas, como o estado de emergência e o estado de calamidade pública. A principal característica desses estados, emergência e calamidade pública, é que você ganha uma flexibilidade maior. Se você é o governador, se você é o estado, você ganha uma flexibilidade maior nas contas. Então, assim, você pode contratar sem licitação, então reduz a burocracia, tá bom? Suas contas, quando forem apreciadas pelo Tribunal de Contas, ele vai pegar mais leve com você. Não, ele gastou muito dinheiro, mas é porque estava no estado de emergência, no estado de calamidade pública. Então, são medidas que estão abaixo da Constituição Federal, tá bom? E que tem como principal característica essa flexibilidade maior na gestão das coisas, tá bom? Elas não estão diretamente relacionadas a isso que a gente falou aqui. Então, sei lá, não está relacionada a uma guerra, por exemplo, tá bom? São essas as questões dessas danadas. Que mais? Bom, arrochem o nós, se vocês tiverem alguma dúvida. Professor, eu acho que nem vai precisar fazer esse voto, porque com certeza vai ser o 2, pelo que está aparecendo aí no chat. Porque se for para defender o pessoal, ligar a câmera e assistir... Não. Pelo match, ninguém vai querer. Não, perdão, Tawana, perdão.
se eu dei a entender, né? Se for o Meet, todo mundo vai ligar a câmera. Não foi essa a minha intenção. O que eu quis falar foi o seguinte, que o ideal para mim seria que todo mundo tivesse no Meet, tá certo? E todo mundo com a câmera ligada, porque aí a gente tava olhando uns para os outros, estava conversando, ficava o mais parecido possível com a aula presencial. Esse seria o ideal para mim. Mas, gente, se vocês optarem... Para mim também. Gente, se vocês optarem pelo Meet, não significa que todo mundo vai ter que ligar a câmera, não, tá? Não é isso, não. E assim, eu não sei se eu expliquei para vocês especificamente, talvez não. A razão de eu deixar o som do Meet sempre silenciado é porque às vezes a pessoa ativa o microfone sem querer. Além de ter o ruído dele, né? Tudo no Meet ele dá a buzinadazinha, pi, pi, pi. E às vezes a pessoa entra com o microfone ativado, alguma coisa assim, ativa sem querer. Então, assim, a gente já pegou em 2020.1, do meu para o final do semestre, eu e uma turma, tá bom? Essa aula não está no YouTube, então nem adianta procurar. Eu e uma turma, nós presenciamos uma briga doméstica, tá? A pessoa não sabia que o microfone estava ligado, e aí, enfim, o pau cantou lá na casa. Essa discussão, tá? Mas, enfim, acontecem esses casos. E aí, por conta disso, eu deixo automaticamente no mudo, tá bom? Mesmo quando eu usava só o Meet, ficava automaticamente mutado. Mas aí, quando vocês querem falar, só dá um toque aqui. Basta colocar no chat som, aí eu ativo, tá bom? E vocês falam. Mas assim, se vocês optarem só pelo Meet, não significa que vocês vão ter que ligar a câmera, não, tá bom? Eu acho só que assim, seria... Não se preocupe. Vai ser as duas plataformas. Ninguém vai querer, infelizmente. Eu acho que seria o cenário ideal, tá? Se, assim... O cenário ideal mesmo seria presencial, né? Se Deus quiser, em breve a gente tá de volta à nossa casa, tá bom? E aí, meu povo, mais alguma dúvida com relação a, sei lá, conflito de competência, essa coisa toda? Um aluno me falou pela manhã que teve uma reportagem, né? O repórter entrevistou um senhor, um comerciante, não me disse onde ele era, e esse senhor falou o seguinte, ele disse, olha, eu não vou seguir lockdown, não vou obedecer nada disso, porque essas medidas só poderiam ser tomadas no estado de sítio, e a gente não está em estado de sítio. Tá, primeira coisa, eu entendo a indignação dele, né? Esse senhor, esse comerciante, ele não está querendo ficar em casa sem fazer nada, ele está querendo trabalhar, né? Ele está querendo, enfim, seguir com a vida dele. Certo, mas embora eu entenda a indignação dele, a informação que ele deu, ela tem um equívocozinho, tá? Primeiro, os atos do poder público, eles se presumem, né, eles são presumidos legais e constitucionais. Então, um decreto do governo do estado que estabelece um lockdown, ele tem automaticamente essa presunção de legitimidade. Presume-se que ele é verdadeiro e presume-se que ele é legal, que ele está dentro da lei. E uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, presume-se que ela está de acordo com a Constituição, tá bom? Então, assim, eu sou professor de Direito Constitucional aí há mais de uma década. Se o Congresso Nacional aprovar uma lei que eu tenho certeza absoluta que é inconstitucional, ainda assim eu tenho que cumprir essa lei, eu tenho que obedecer essa lei. Se eu não quiser obedecer por qualquer razão, num caso concreto, aí eu recorro ao judiciário, tá bom? Mas ninguém pode deixar de obedecer um ato do poder público porque eu não concordo, acho que é ilegal, acho que é inconstitucional. Então, assim, para o caso de vocês terem visto essa matéria também, terem ficado com essa dúvida, eu acho importante esclarecer isso, tá bom? Os atos administrativos têm essa presunção de legitimidade e de legalidade e as leis têm a presunção de constitucionalidade. Enquanto elas não forem declaradas inconstitucionais ou os atos forem declarados ilegais, eles devem ser cumpridos. E se a gente não cumpre, vem a sanção, né? Pode ser uma multa, pode ser uma suspensão de direitos, sei lá, se for uma lei penal, por exemplo, pode ser um crime, né? Tem aquela coisa, né? Pablo, você não pode matar os alunos. Mas eu não concordo com o artigo 121 do Código Penal, eu quero matar o povo. Não posso, né? Não faz sentido, pelo amor de Deus. Você não pode tomar o dinheiro das pessoas, não pode furtar, não pode roubar. Claro, né? Tá no Código Penal. Se o cara discorda disso, tá bom, ele faça, mas ele vai ser preso do mesmo jeito, ele vai sofrer a sanção do mesmo jeito. Então, essa é a lógica nesse caso. Sei que vocês já sabem disso, mas enfim, a título de curiosidade, né? Essas medidas elas têm amparo legal, que é a Lei 13.979 de 2020, tá bom? Lancei aqui para vocês.
nas duas plataformas aqui no chat, o link da lei, sei que vocês conhecem. Essa lei tem alguns dispositivos que eu desconfio que possam ser incompatíveis com a Constituição. Se você olhar aí o artigo 3º, por exemplo, né? Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública, etc., poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Isolamento. 2. Quarentena. 3. Determinação de realização compulsória de, letra A, linha A, exames médicos. B. Testes laboratoriais. C. Coleta de amostras clínicas. D. Vacinação e outras medidas profiláticas. Ou E. Tratamentos médicos específicos. Então, a lei estabelece que isso vai ser compulsório, que alguém vai poder chegar e dizer: Pablo, faça o exame. Se você não fizer, você vai sofrer essa sanção aqui, né, que o poder público poderia fazer isso comigo. Isso é constitucional? Tá, dá para debater. Né? A Constituição garante minha autonomia da vontade. E aí? Deixando claro, né? Quando eu puder me vacinar, eu vou ser o primeiro da fila, tá bom? Não estou dizendo que eu não quero, não. Mas tá, você pode questionar a constitucionalidade dessa compulsoriedade aqui. E lembrando, essa lei aqui, ela é resultado do Executivo e do Legislativo. Então, se por acaso, não vou falar bem nem mal, nem do presidente, nem do Congresso, não. Tá? Mas se por acaso, no futuro, o presidente dissesse: isso foi culpa do Congresso, não, foi ele, isso aqui partiu de um ato dele. Né? Isso começou com a medida provisória dele. Se por acaso o Congresso dissesse: não, é culpa do presidente, não, o Congresso também votou isso aqui e aprovou. Então, os dois participaram, tá? Executivo e Legislativo. Você pode questionar se alguma coisa dessa lei é inconstitucional? Pode. Né? E o Judiciário existe para isso, controle difuso de constitucionalidade, que a gente tem acesso, e o controle concentrado, que aí são os legitimados do artigo 102. Mas a questão é, enquanto ela estiver no ordenamento, a gente tem que cumprir, a gente tem que seguir a lei, tá bom? Então, enfim, essas medidas, tá, elas têm previsão legal e a lei, até o presente momento, ela é constitucional. Ela foi resultado do trabalho do Executivo e do Legislativo, os dois caminharam juntos aqui, e ela permanece válida no nosso ordenamento, tá bom? Só para esclarecer alguma dúvida com relação a isso, enfim. Também, sei lá, vai que algum parente de vocês, alguém que não é do direito, perguntou e você ficou assim meio na dúvida, agora tá aí, tá explicado, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá nosso horário, 10 horas em ponto, né? Pessoal, muito obrigado por terem vindo, tá bom? Relevem aí a briga, né, que eu dei em vocês, tá bom? É porque realmente eu quero o melhor para vocês, tá certo? E, bom, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem ficado até o final, tá certo? Beijão no coração de vocês. E sexta-feira, atividade assíncrona, semana que vem, segunda também, e quarta da semana que vem nos encontramos aqui nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Mais uma vez, de coração, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem participado, e até quarta-feira. Se Deus quiser, quarta-feira a gente está de volta, estudando aí, aprendendo direito constitucional, bom danado, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.